vida do apóstolo Paulo. Vocês bem sabem que falar da vida do apóstolo Paulo eu me sinto muito confortável. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a estudar sobre a Bíblia, as coisas de Deus, eu comecei exatamente pelas cartas paulinas, né? As cartas paulinas, creio eu, que nós encontramos praticamente tudo que nós precisamos para afirmar nossa fé em Cristo, né? Conceitos importantes, conceitos chaves, conceitos preciosos da Bíblia nós encontramos nas cartas paulinas, né? A salvação pela graça, mediante a fé, você encontra nas cartas paulinas, né? O sacrifício expiatório de Jesus Cristo, esse conceito você encontra nas cartas paulinas, né? O sofrimento pela obra, que é o que muita gente passa nos dias de hoje, você encontra lá explicando tudo direitinho nas cartas paulinas, né? Então, eu comecei a ler as cartas de Paulo e fiquei muito dedicado a isso. Foi algo que eu me identifiquei muito, né? Bom, para vocês entenderem, para a gente começar, eu pretendo hoje falar do apóstolo Paulo. Depois, na próxima aula, eu acredito que a gente vai precisar de duas, eu acabo falando sobre as cartas que Paulo escreveu, tá? Bom, para começar, o nome de Paulo, vocês bem sabem que não era Paulo, né? Era Saulo. E o nome Saulo de Tarso é porque ele nasceu em Tarso, da Cilícia, né? Ele adotou o nome Paulo depois de sua conversão. Isso daí está lá registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9. Está escrito bem assim: Paulo, Saulo, que também se chama Paulo, né? E simplesmente isso. A gente não sabe porque o apóstolo Paulo mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Nós não sabemos. Mas eu quero trazer para vocês aqui três motivos que pode ser, tá? Que pode ser. O nome Saulo, que vem de Shaul, ou Saul, que é o nome do primeiro rei de Israel, significa aquele que pode, o poderoso, aquele que tem poder, né? O grande. Já Paulo significa pequeno, né? Talvez com essa mudança de nome, Saulo, Paulo, quis mostrar a sua fraqueza diante de Deus, quis mostrar a sua dependência diante de Deus, quis mostrar a sua entrega, quis mostrar que aquele homem que antes ele era, ele deixou de ser por agora ser servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele troca o nome de Saulo, que significa o poderoso, o que pode, o grande, para Paulo, que é pequeno. Mas isso daí é só uma especulação, tá? Estou falando que pode ser. Pode ser ele tentando, através da mudança de nome, mostrar a sua entrega, a sua fragilidade, a sua fraqueza, né? Uma segunda possibilidade é que Saulo, no grego, é Saulos, que tem um sentido pejorativo, né? Um sentido malicioso, quase que um palavrão, pode-se dizer, né? E então ele muda o nome dele para Paulo, que é no latim, veja, porque assim, Saulo ou Saulos é no grego, Shaul é no hebraico. Aí quando ele muda para o latim Paulo, ele acaba evitando esse sentido pejorativo por conta do nome dele, Saulo ou Saulos no grego, né? Uma terceira opção que pode ser que aconteceu, ele pode ter mudado o nome também simplesmente porque, veja, vocês sabem muito bem que ele era um perseguidor da igreja. A gente vai falar sobre isso no decorrer da aula. Ele era um perseguidor da igreja cristã, da igreja de Cristo. Ele era um perseguidor dos crentes. Ele era perseguidor do que eles chamavam de o caminho, né? Eles chamavam de seita, o caminho. A fama dele ficou muito grande por conta disso. Depois da sua conversão, tanto os crentes tinham medo deste nome, Saulo, de Tarso, quanto os que antes eram com Saulo procuravam matá-lo. Então ele muda o nome para confundir, né? Para que as pessoas não encontrassem ele com facilidade. Ah, está na cidade um homem chamado Paulo. Não, nós estamos procurando Saulo, né? Ou os crentes, vai vir aqui um homem, um missionário chamado Paulo. Mas na cabeça talvez dos crentes, a gente tem medo de um cara chamado Saulo. Então isso daí é o Paulo, então não é quem está procurando matar a gente, né? Então,
talvez essa mudança seja por isso. Então são três possibilidades, né? Três possibilidades. Primeira, vou relembrar. Saulo, ou Saul, ou Shaul, significa o grande, poderoso, o que pode, e Paulo significa pequeno. Então essa mudança de nome por conta da sua conversão pode ser para mostrar a sua fragilidade. Agora eu não sou mais grande, agora eu sou pequeno. Uma outra possibilidade é para evitar o Saulós, que é no grego, um nome pejorativo, meio que malicioso, então ele muda para Paulo para evitar isso daí. Ou então para confundir a cabeça de quem tinha medo dele e de quem o procurava para matá-lo, né? Então são essas possibilidades. Mas como que começou a vida deste homem? Eu gostaria de pegar desde quando Paulo é pequeno, tá? Desde quando ele era jovem, para que você possa entender por que ele foi tão importante no primeiro século do cristianismo, né? A palavra vai falar que quando jovem, o apóstolo Paulo, ele foi... Toda vez que eu falar apóstolo Paulo, entende-se Saulo, até a sua conversão, tá? Então diz que quando jovem, o apóstolo Paulo ele foi enviado pelos seus pais para Jerusalém. Para quê? Para estudar, para se tornar um fariseu, né? E lá em Jerusalém ele estuda junto com o grande mestre, o grande rabino Gamaliel. Isso mostra, irmãos, que a família de Paulo, primeiro, tinha um poder aquisitivo muito bom. Por quê? Para estudar com Gamaliel, tinha que ter dinheiro para poder bancar os estudos. Segundo, mostra que Paulo tinha uma inteligência, um intelecto acima da média dos outros. Por quê? Porque não era qualquer um que poderia estudar, né? Tinha que ser uma pessoa muito inteligente, muito intelectual. E Paulo já tinha isso desde pequeno. Então ele vai estudar em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, que vocês sabem muito bem que é neto do grande rabino Viléu. E a intenção era que Paulo se tornasse um grande líder, um grande judeu, um grande fariseu, né, um grande conservador da lei, né, um grande influenciador do primeiro século. A intenção era que Paulo se destacasse realmente, se tornasse um grande teólogo. E é o que de fato aconteceu. A Bíblia vai nos relatar lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 14, e Paulo vai falar que dentre os da sua idade, dentre os que estudavam junto com ele, dentro da rapaziada, ele se destacou pelo teu zelo, pela ortodoxia, pela tradição de seus pais. De fato, este jovem, esse Saulo, ele acaba se tornando um fariseu muito zeloso, muito inteligente, muito influente, muito sábio. Tanto é fato que ele passa a se tornar um membro do Sinédrio. Vale lembrar também que todos os fariseus, todos os estudiosos, né, todos aqueles que estudavam para ser sacerdote, eles também estudavam uma outra profissão, eles se formavam numa outra profissão. E o apóstolo Paulo, ele acabou se transformando num construtor de tendas. Quando se fala construtor de tendas, não entenda que ele era um trabalhador braçal, não. Porque naquele tempo, construtor de tendas dá para se comparar talvez com um arquiteto, talvez com um engenheiro de hoje em dia. Então ele tinha uma profissão até qualificada, uma profissão boa, né? Já vinha de uma família rica, se torna um fariseu e com uma profissão muito boa. Então ele era um homem rico, um homem que tinha tudo para dar certo na vida, né? Então ele se torna membro do Sinédrio com uma profissão de tendas, né? De construtor de tendas. O Sinédrio, meus irmãos, como que funcionava? Era uma assembleia de juízes judeus que constituía todo o legislativo do Supremo da antiga Israel. Era composto por 69 membros. 69 membros qualificados. Não era qualquer um que poderia ser membro do Sinédrio. Por quê? Porque o Sinédrio, ele tinha o poder de matar, né? Tinha o poder de executar pessoas. Vocês se lembram muito bem que Cristo, quando ele foi capturado, ele foi levado para o Sinédrio, né? Ele tinha o poder de absolver pessoas também. Ele tinha o poder de expulsar pessoas da sinagoga, ou seja, excomungar pessoas, não permitir que as pessoas entrassem na sinagoga, né? Ele tinha o poder de libertar e prender.
Então o Sinédrio era responsável por tudo isso. Quando uma pessoa blasfemava, né, ou profanava o templo, alguma coisa desse sentido, o Sinédrio tinha o poder de falar como essa pessoa ia morrer, quando que ia morrer. Tanto é fato que você sabe muito bem que no ano de 34, quando o primeiro mártir cristão, chamado Estevão, é morto a pedras, apedrejado, a palavra vai falar, está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 58 a 60, que Saulo de Tarso deu o voto para que Estevão fosse apedrejado. Ele não apedrejou, a palavra fala, mas diz que ele deu o voto e segurou as vestes de quem apedrejava. Por quê? Porque por ser membro do Sinédrio, ele tinha esse poder de voto, né? E é exatamente neste dia, quando Estevão é apedrejado, no ano de 34, que Saulo começa a conhecer um pouco mais dessa nova religião, desta nova doutrina, o que eles chamavam de seita, o caminho, e passa a querer entender melhor como isso daí funciona e se torna um grande perseguidor da igreja. Paulo assolava, Paulo torturava, Paulo caçava os crentes e tentavam fazer que esses crentes se negassem a sua fé. E quando isso não acontecia, ele matava homens, mulheres, jovens, crianças, famílias inteiras. Então ele se torna um grande perseguidor dos cristãos, que até este momento não eram chamados de cristãos. Ele se torna um grande perseguidor da igreja de Jesus Cristo, né? A fama do apóstolo, a fama de Saulo de Tarso, a fama de Paulo começa a crescer, começa a ficar muito grande. E os cristãos começam a ficar com medo, os crentes começam a ficar com medo deste homem. Onde sabia que este homem estava passando, eles ficavam com medo, se escondiam. Até que Jerusalém ficou pequeno demais, porque Saulo já tinha dominado todo aquele território. E os crentes começaram a fugir, aí começa a dispersão dos crentes, começam a fugir da perseguição. Então quando um grupo de crentes fogem para uma cidade chamada Damasco, naquele tempo capital da Síria, e Saulo e Paulo ficam sabendo que esses crentes fugiram para Damasco, a 200 quilômetros de Jerusalém aproximadamente, ele vai lá e pede permissão, pede carta de autorização para poder perseguir os cristãos, para poder perseguir os crentes que tinham fugido da cidade, para capturar e trazer de volta. Para quê? Para a mesma coisa. Para judiar, para torturar, para fazer eles negarem a sua fé. Paulo entrava nas sinagogas, Paulo entrava em todo lugar e humilhava, né? E quando ele fica sabendo que esses crentes fugiram para Damasco, com essa carta em mãos, ele que também tinha treinamento militar, junta uma comitiva, junta uma quantidade de guardas romanos e vai para Damasco, atrás desses crentes. E aí, meus irmãos, uma nota de rodapé aqui, para vocês entenderem. Eu acredito que quando esses crentes souberam, esses crentes que estavam em Damasco souberam que o apóstolo, que Paulo, que Saulo de Tarso no templo, tinha cartas na mão para perseguir os crentes onde eles estivessem, eu acredito que aqueles crentes dobraram o joelho no chão e oraram e clamaram e se derramaram em lágrimas e pediram ao único que podia defendê-los dessa situação, ao único que podia com sua mão proteger a igreja. Aquele que tem poder sobre a vida, aquele que tem poder sobre a morte. Acho que eles clamaram aquele que transformava pessoas enfermas em sãs. Aquele que dava visão a quem estava cego. Aqueles crentes com certeza pediram ajuda, clamaram a proteção daquele que multiplicava pães, daquele que transformava água em vinho.
daquele que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o seu nome é Jesus Cristo, eu não tenho dúvida, porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos mais difíceis da igreja, a igreja sempre clamou. E o Senhor nunca deixou na mão, o Senhor nunca virou as costas. E a palavra vai falar que dessa vez não foi diferente, porque na entrada de Damasco, então com essa comitiva, Saulo de Tarso vai, e quando chega na entrada de Damasco, já nas portas da cidade, está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3, que já na entrada da cidade, um resplendor subitamente o cercou, né? E caindo em terra ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Então você sabe muito bem que Saulo pergunta quem é o Senhor? Aí ele responde, Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues, né? Este homem cai em terra, nota de rodapé, mais uma vez. Eu vi uma pregação uma vez de um amigo falando que o apóstolo Paulo caiu do cavalo, né? Tem duplo sentido, caiu do cavalo, claro, né? Ele via com uma pretensão e acabou acontecendo outra coisa, então de fato ele caiu do cavalo. Mas quem estava pregando falou que ele caiu do cavalo literalmente, né? Eu também concordo com isso. Não tem importância nenhuma, na verdade. Aí eu vendo uma outra pregação de um outro amigo, ele falou: eu quero que me prove que ele caiu do cavalo. A palavra não fala que ele caiu do cavalo literalmente, e nem indiretamente, né? Mas eu não acredito que ninguém viajaria 200 quilômetros a pé, né? Ainda mais com poder aquisitivo, com todo o apoio da guarda romana. Então acredita-se que ele realmente estava no cavalo. A gente ainda não é necessário, na verdade, falar que ele caiu ou não caiu do cavalo, a não ser que seja no sentido figurado, né? Mas eu não acredito que ninguém viajaria 200 quilômetros a pé. Então pode ser que de fato ele tenha caído do cavalo literalmente, né? E aí o que acontece? Neste momento, este homem se converte. Neste momento que ele tem esse encontro com Jesus, que Jesus fala com ele diretamente, ele se converte, entra na cidade de Damasco, entra nos portões de Damasco, fica ali 3 dias, sem comer, sem beber, em oração. Até que um sacerdote da localidade, chamado Ananias, enviado por Deus, vai até a casa onde este homem está e o cura, porque ele havia ficado cego. Com aquele resplendor, Jesus fez com que ele ficasse cego. O cura, e dali ele é batizado como Espírito Santo e depois fica naquela cidade durante um tempo e começa a sua vida como discípulo de Cristo agora, né? Bom, a partir de agora, irmãos queridos, o apóstolo Paulo vai fazer algumas coisas, Saulo de Tarso ainda, perdão, vai falar algumas coisas que me deixam totalmente, como que eu vou falar? Qual a palavra correta para eu falar? Me deixa totalmente entregue ao Senhor Jesus Cristo, independente das circunstâncias. Porque veja, no começo eu falei para vocês que ele era um homem muito inteligente, que ele era um homem formado, que ele era um homem de alto conceito, renomado, rico pela família, e também a sua profissão permitia que ele fosse rico, um construtor de tendas, que seria um arquiteto hoje em dia. Só que lá em Filipenses capítulo 1, versículo 20, ele vai falar que para ele viver é Cristo e morrer é ganho. Ou seja, se for para viver, ele quer viver para Cristo. E se for para morrer, ele fica feliz porque vai estar com Cristo. Em outro momento, lá em Filipenses, ele vai falar que a vida dele, antes de conhecer Jesus Cristo, ele considera como esterco. E esterco, vocês sabem muito bem o que é. Esterco é fezes, ou seja, a vida dele antes de Cristo era fezes, não tinha significado nenhum, não tinha valor nenhum. Talvez na teologia da prosperidade de hoje em dia isso não faça nenhum sentido, porque ele já era bem formado, ele já era rico, ele já era conceituado, ele já era inteligente. Depois da sua conversão ele fala que aquilo ali não serviu para nada, nada serviu, né? Bom, o fato é que após a sua conversão ele fica 3 anos entre a Arábia e Damasco, ali 3 anos, tá? Ele fica escondido. Isso aí está relatado lá em Gálatas, capítulo 1,
versículo 17. Né? Depois ele volta para Damasco e começa a pregar em Damasco. Ele começa a pregar em Damasco. Lá em Damasco, ele é perseguido. Foge de Damasco. Quando ele vai para Jerusalém encontrar com os outros discípulos, encontrar com a igreja, se apresentar para a igreja, lá em Jerusalém, quando ele vai se apresentar para os apóstolos, os principais, que era Tiago, Pedro, João, André, ele é rejeitado pela igreja de Deus. A igreja não aceita ele. Por quê? Porque a igreja, os judeus ainda tinham, os crentes ainda tinham algumas reservas com Saulo de Tarso. Né? Não aceitaram com medo. Acharam que era uma armadilha para que fosse capturar os principais da igreja. Então ele sai de lá muito triste, e um homem que ele havia ajudado e que o havia ajudado também, chamado Barnabé, encontra com ele, e Barnabé, que já fazia parte da igreja, apresenta Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, para a igreja, e a igreja dele e a igreja de Jerusalém acaba aceitando Saulo como apóstolo. Tá? A partir daí, ele começa com as suas viagens missionárias, porque ele recebe a designação de pregar para os gentios, para pregar para os não-judeus, para aqueles que realmente não conheciam a palavra. Isso aí mostra algo muito interessante para a gente, porque um homem com tanta formação, um homem com tanto entendimento, um homem com tanta capacidade de pregar no centro teológico de Israel, de pregar ali em Jerusalém, de pregar ali perto do Sinédrio, de discutir com os fariseus, com os saduceus, com os escribas. A palavra fala que ele foi mandado para os gentios, para os que não tinham conhecimento da palavra de Deus. Isso mostra claramente para nós que todo o nosso conhecimento, todo o nosso intelecto não tem serventia nenhuma se não for guiada pelo Espírito Santo. A gente pode passar 1, 2, 3, 4, 5 anos estudando, se preparando para ser um homem usado por Deus, e quando Deus for usar você, vai usar da maneira que Ele quer. Foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Né? Então é mandado ele pregar para os gentios, mas sem esquecer dos pobres. Né? Então ele vai para a sua primeira viagem missionária. Isso está relatado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, quando o apóstolo Paulo vai para a sua primeira viagem missionária. E aí nessa primeira viagem missionária, ele vai visitar, né, a Galácia, vai para a Ásia Menor, ele vai para Icônio, Derbe, né? Ele prega lá em Pérsia da Panfilha, Antioquia da Pisídia, ele vai para Listra, e lá em Listra acontece algo muito importante. Lá ele é apedrejado, ele é lançado ribanceira abaixo, todo machucado, e é dado realmente como morto. Ele é dado como morto, a palavra vai falar. Mas, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus trouxe praticamente de volta a vida, porque se deu tamanhas feridas, tamanhas pedradas que este homem levou, né, os discípulos, os apóstolos acreditaram que ele não voltaria à vida. Né? Então ele vai fazer a sua primeira viagem missionária e vai para essas cidades aí, e vai para esses lugares. Volta para Jerusalém e conta quantas coisas boas o Senhor fez através deles. Né? É importante lembrar que nessa primeira viagem missionária vai Paulo, Barnabé e João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Esse João Marcos, meus irmãos, muitos dizem que foi o que escreveu o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Os teólogos, né, dizem que foi esse João Marcos aqui. Né? Então, quando ele volta para Jerusalém, ele conta quantas coisas boas o Senhor fez através deles. Né? Não as coisas boas que eles fizeram, mas as coisas, quantas maravilhas o Senhor fez através deles. Né? Então, eles partem para a sua segunda viagem missionária. Está relatado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 39, até o capítulo 18, versículo 22, está relatado quando Paulo vai para a sua segunda viagem missionária.
E para onde ele vai? Ele passa mais uma vez pela Galácia, né? Pela cidade da Galácia, vai mais uma vez para Listra, né? E lá, em Listra, ele encontra com um jovem chamado Timóteo, e esse Timóteo passa a andar com o apóstolo Paulo, junta-se a eles, né? Então o que ele faz? Na primeira viagem, ele funda igrejas, deixa a igreja construída, deixa a igreja fundada, e na segunda ele fortalece as igrejas. A gente erra muito quando a gente convida às vezes uma pessoa para ir para a igreja, meus irmãos, quando a gente apresenta Cristo para uma pessoa, e depois que a pessoa vai a primeira vez, a segunda vez, você larga, deixa para lá, né? Paulo não, ele passou a primeira vez, na segunda vez ele foi lá e fortaleceu a fé dos irmãos. Porque senão a pessoa esfria, senão a pessoa larga, né? As coisas que acontecem no mundo, na maioria das vezes, né, ou talvez em todas as vezes, são para fazer você desistir. Então precisa de alguém guiado por Deus para fortalecer a fé. E você, meu irmão que está assistindo, você, minha irmã que está assistindo, quando nós convidamos uma pessoa para a igreja, quando nós apresentamos uma pessoa a Cristo, nós que somos conhecedores temos a obrigação, e aprendemos isso daqui nessa segunda viagem de Paulo, que nós temos que fortalecer a fé desse irmão. Trazendo uma palavra de Cristo, né? Uma palavra de conforto, quando for necessário. Uma palavra de fortalecimento, quando necessário. Uma palavra de arrependimento, uma palavra de instrução, quando for necessário. Porque senão a pessoa fica perdida. Senão o novo convertido fica perdido. E Paulo fez isso daí, né? Então ele vai passar lá pela Galácia, né? E pela Macedônia. Ele vai também para a Grécia, ele vai também para a Caia, né? E passa por Filipos, Atenas, Corinto, Tessalônica, Neápolis, Mísia, Frígia, Éfeso. Detalhe. Em Corinto, Paulo fica 1 ano e meio. 1 ano e meio em Corinto, pregando a palavra, ensinando. E quando ele sai de Corinto, a igreja de Corinto começa a chamar ele de impostor, de mentiroso, de mercenário. Isso não fez com que ele desistisse de Cristo. Isso não fez com que ele desistisse do Evangelho. Isso deu mais força para continuar fazendo a obra, né? E a gente tem que estar preparado por isso, porque a palavra ensina isso daí. Muitas vezes, apesar de você tentar fazer o melhor, muitas vezes, apesar de toda a sua entrega, você ainda vai ser criticado. Mas não leva pelo pessoal, porque é o inimigo confundindo a cabeça daqueles novos convertidos, daquelas pessoas que aceitaram, daquelas pessoas que estavam antes no mundo, para poder te desestruturar de maneira que faça com que a igreja desabe. E nós, através da palavra, através dos ensinamentos aqui que a gente está aprendendo sobre a vida do apóstolo Paulo, nós temos que estar preparados para tudo isso, né? Bom, o que acontece é que lá em Corinto isso acontece. Outra coisa importante que acontece nessa segunda viagem, quando ele vai para Éfeso, lá em Éfeso ele fica 3 anos. 3 anos pregando na igreja de Éfeso. E lá em Éfeso tinha um templo chamado o templo da deusa Diana, que era a deusa de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito mística, irmãos. Pessoas de todos os lugares iam até aquela cidade para poder fazer oferendas à deusa Diana, agradecimentos. Lá tinha muitos livros místicos, muitos livros demoníacos naquela cidade. 3 anos, Paulo pregando o evangelho lá, e a palavra vai falar que depois que aquele povo se converteu, eles queimavam os livros e os objetos de adoração aos deuses em praça pública. Paulo fez com que entrasse em colapso o financeiro daquela cidade, né? O comércio daquela cidade entrou em colapso, porque era uma cidade que vivia de venda de ídolos, né? de imagens de ídolos, de esculturas, de livros místicos. E quando Paulo fica ali 3 anos, que faz com que todo esse povo, através da sua conversão, queime eles por si próprios,
queimem em praça pública tudo isso, a economia daquele lugar entra em colapso. As pessoas que viviam disso vão atrás de Paulo, prende Paulo e joga ele para ser devorado por feras em Éfeso. Mas aquele mesmo Deus que livrou Daniel das covas do leão, aquele mesmo Deus que fez com que o exército de Faraó fosse consumido pelo Mar Vermelho e deu salvação naquele momento para o povo dele, que estava cativo no Egito, foi o mesmo Deus que salvou Paulo das feras, né? Então, ele acaba voltando e se preparando para a sua terceira viagem missionária. Acho que nessa segunda viagem missionária ele não volta para Jerusalém, ele vai direto para a terceira viagem missionária. Ele vai mais uma vez para as mesmas igrejas, né? Ele vai lá para a Grécia mais uma vez, vai visitar Corinto, vai para a Ásia mais uma vez, né? E Paulo dessa vez ele desce um pouco mais e visita a Ptolomaida, Tiro e Cesareia Marítima, né? Ele desce um pouco mais. E à medida que ele vai construindo igrejas, ele revisita essas igrejas e vai abrindo mais espaço, vai abrindo mais o leque, vai descendo um pouquinho cada vez mais para fazer com que a igreja se fortaleça. Perceba que em todos esses lugares que ele foi passando, ele sofreu um tipo de repreensão, né? Por exemplo, em Filipos, lá na sua segunda viagem, vocês sabem muito bem que ele expulsa um demônio de uma moça que adivinhava e dava lucro aos seus senhores. E depois que ele faz isso, ele é preso e encarcerado lá em Filipos. E o Senhor o salva mais uma vez, que ele e Silas, que estavam com ele nessa viagem, a palavra vai falar que eles começam a cantar e orar, né? Cantavam louvores ao Senhor, as correntes se abriram, né? As portas se abriram e eles foram salvos pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa viagem, né? E neste momento o carcereiro é convertido. E mais tarde a família do carcereiro é convertido, né? Bom, então o apóstolo Paulo, depois disso, ele vai partir para a sua quarta viagem missionária, né? Ele vai partir para a sua quarta viagem missionária. Só que essa quarta viagem missionária dele está lá registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do versículo 1, né? E vai até o 28, versículo 16. Não é exatamente do jeito que Paulo queria, não, porque nessa quarta viagem missionária ele vai para Roma, né? Ele volta para Jerusalém depois da terceira, discute com os judeus que o acusavam de ter profanado o templo, discute, né? E aí ele foi posto sob custódia romana em Cesareia e fica lá por 2 anos. Né? Numa prisão domiciliar. De lá ele escreve para a carta para Filipos, né? Bom, o fato é que depois de 2 anos ele é mandado numa embarcação para Roma, sob comando de Sérgio Paulo. A palavra vai falar que essa embarcação, durante a noite, sofre um vento muito forte, o vendaval muito forte, né? E Paulo fica desesperado porque ele está ali acorrentado, ele está ali preso e as coisas se destruindo todo. Vem o anjo do Senhor e o conforta e fala para ele, Paulo, olha, fica tranquilo, porque o navio vai se despedaçar todinho, as cargas vão tudo embora, mas ninguém vai morrer. E aquele navio, por conta daquele vendaval, ele se despedaça todinho realmente. E a nado, né, depois que tudo vai embora, a nado, eles conseguem chegar numa ilha chamada Ilha de Malta, né, a Ilha dos Bárbaros. Nessa ilha, muito frio, todo mundo se preparando, todo mundo se aconchegando, né, por conta do frio. E Paulo resolve buscar alguns galhos para poder fazer uma fogueira, para poder se esquentar por conta do frio, é claro. E neste momento que ele está juntando os galhos, uma cobra o morde. E essa cobra que o morde, normalmente,
matava a pessoa de 15 minutos a meia hora, a pessoa já estava dura no chão, inchada, morta. Aqueles bárbaros daquela ilha que receberam os prisioneiros, né, e os soldados e todo mundo que estava naquele navio, a tripulação, fica olhando para o apóstolo Paulo e talvez eles imaginem, este homem é pecador mesmo. Este homem é pecador porque ele ia ser executado em Roma, ele ia ser preso em Roma, né, e lá seria executado, e acabou fugindo dessa execução, né, por conta do naufrágio deste navio, e quando chega aqui uma cobra morta, ele vai morrer daqui a pouquinho. E ficam observando, todo mundo esperando, e Paulo está tranquilo e continua acendendo a fogueira, porque ele não inchou, não morreu. De repente as pessoas pensam, aqueles pensavam que ele era um pecador, um condenado, falam, não, este homem não é pecador não, este homem não é condenado não, ele é um Deus. Calma, não é Deus não, é simplesmente o servo do Deus vivo. Porque Deus tinha prometido para Paulo que ele ia para Roma, tinha prometido que para Paulo que ninguém ia morrer não. E de fato ninguém morreu, de fato ficaram todos vivos, né? E o filho do comandante, o filho do prefeito daquele lugar, estava doente, quase morto. Paulo vai lá, ora por ele. Ele é curado. Mais almas convertidas, o prefeito lá de Malta convertido, a família do prefeito de Malta convertido, né? Irmãos queridos, a dificuldade, as tribulações, as perseguições devem servir em nossa vida para que nós possamos dar testemunho, do quanto Deus, do quanto Jesus é maravilhoso na nossa vida. As dificuldades não podem servir para nos destruir. As dificuldades têm que servir na vida do crente para fortalecer. Nas nossas fraquezas, o Senhor deve se aperfeiçoar em nossas vidas. E até agora, vendo a vida deste homem, nós temos aprendido isso, né? Mas vocês vão falar, eu tenho certeza disso, porque a aula estava gostosa, mas já são 40 minutos de aula aí aproximadamente. A gente vai parar por aqui. Na semana que vem, a gente vai ver como foi a vida do apóstolo Paulo depois da sua saída desta ilha, a Ilha dos Bárbaros, a Ilha de Malta. A gente vai ver como foi, o que aconteceu com ele até a sua morte lá em Roma. E depois a gente vai falar um pouco das cartas paulinas, tá bom? Lembrando que hoje à noite nós temos culto, o culto da família. A gente vai transmitir também pelo Facebook, por este mesmo Facebook, você está ligado junto com a gente aqui, tá? A partir das 7h30 da noite, tá bom? E na semana que vem a gente continua falando do apóstolo Paulo. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Não esqueçam de curtir a nossa página no YouTube, compartilhar e ver os estudos e as pregações que estão à disposição de todos vocês lá, tá? Entra lá no YouTube, Segunda IEQ Peruíbe. Segunda IEQ Peruíbe. Um abraço.